É que eu sou envolvido com missões desde criança, né? E uma das coisas que eu percebi e tenho conversado com as pessoas é que a gente fala muito de sofrimento, fala muito de dor. As pessoas, quando pensam em missões, pensam que o missionário é um sofredor, né? E sofrer faz parte da vida, não é porque ele é missionário que sofre. Todo mundo sofre, faz parte da vida. Se você está vivo, você sofre. Não há como evitar isso. Bem, e nem a morte vai livrar necessariamente as pessoas, né, do sofrimento, a gente sabe disso. Bem, pelo menos o sofrimento é eterno. Esse ano a gente resolveu trabalhar o tema da alegria. O tema da alegria. A alegria como característica da vida cristã. A alegria como resultado da ação do Espírito Santo. E nós ficamos pensando, mas qual é a relação de alegria com missões? E vários textos foram sugeridos, mas o texto que nós escolhemos está no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 16, no versículo 31. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 31, diz o seguinte: que os céus se alegrem e a terra exulte, e diga-se entre as nações, o Senhor reina. Que os céus se alegrem e a terra exulte, e diga-se entre as nações, o Senhor reina. Daí nós trabalhamos a ideia de faça a terra se alegrar. Como é que eu faço a terra se alegrar? Por que eu devo fazer a terra se alegrar? Porque o Senhor reina. É a melhor notícia que alguém pode ter, é esta: o Senhor reina, Ele é soberano. Então as pessoas perguntam: João, como é que você faz para dormir se você tem que levantar 50 milhões de reais num país em crise, numa dificuldade enorme? Como é que você consegue dormir? Não, o problema não é meu, o problema é de Deus. É Ele que domina, é Ele que é Senhor. Eu tenho que fazer a minha parte, tenho que trabalhar, tenho que me esforçar, tenho que orar, tenho que fazer tudo isso. Mas no final de contas, pode entrar $1 bilhão lá na junta, se ele quiser lá amanhã, eu estou fora. Ou hoje mesmo eu estou fora. Pode não entrar o dinheiro como não entrou e o trabalho continua e cresce. Porque quem governa é Ele é soberano. E não é só em relação à junta, não é só em relação ao missionário, é em relação à sua vida, à minha vida. É em relação aos problemas que você enfrenta. Ele é soberano. E quando a gente tem esta convicção, a gente pode se alegrar mesmo no meio das adversidades. É isso que a gente queria levar às pessoas. Faça a terra se alegrar. O Senhor reina. Anuncie, sim, diga-se entre as nações, o Senhor reina. No início deste salmo, pastor, você não falou o livro de Crônicas? Salmo porque os salmos não estão todos no livro de Salmos. Alguns fazem parte da narrativa de uma história, e este é o caso. Então, aqui nós temos um salmo feito por Davi, que diz o seguinte, na sua primeira frase, capítulo 16, mesmo versículo 8 diz: deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que Ele tem feito. Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que Ele tem feito. Começa assim o salmo. Eu entendo que nesse primeiro verso, Davi já diz como a gente pode fazer a terra se alegrar. Como eu posso fazer a terra se alegrar? Temos aqui 3 atitudes descritas por Davi que nos levam a fazer algumas coisas, porque a atitude é uma disposição interna que resulta em prática. Tá? É bom sempre lembrar quando a gente falar de atitude. A atitude não é a sua ação, é a sua disposição. Então essas 3 atitudes, elas fazem com que nós tenhamos ações, produzamos resultados e assim a terra se alegre. Quais são essas 3 atitudes? Primeira atitude de gratidão. Diz o texto: deem graças ao Senhor. Outras traduções dizem para fazermos ações de graças. Gratidão. Normalmente quando a gente pensa em gratidão, a gente pensa que gratidão é sentimento. Essa é uma dificuldade que nós temos, principalmente em português, principalmente brasileiros. Nós temos a ideia de que tudo é sentimento.
Mas nós somos, né? Nós somos latinos, nós somos emocionais. E é muitas vezes aí que mora o perigo. Por isso que o pessoal diz, o amor acabou, mas a Bíblia diz que o amor nunca acaba. A gente trata tudo como se fosse emoção. Eu aprendi, ainda na faculdade teológica, lá se vão 30 anos, mais de 30 anos, com um professor que é psiquiatra, que ele dizia, um médico pode fabricar emoções em você, dando drogas a você. Então, não são as suas emoções que podem guiar você. Um tumor pode mudar as suas emoções. Há tantas coisas que podem mudar as suas emoções não podem ser parâmetro para você. Mas vamos falar a verdade, viver sem emoção também não é um negócio, não tem graça, vamos falar, né? Eu costumo dizer que a emoção é um tempero. Então eu digo, amor não é emoção só. Gratidão não é emoção somente. Mas tem a emoção. É necessário investir sim nessa emoção, mas sempre lembrando que ela é o tempero. E aí eu pergunto, pastor, qual é o seu tempero predileto? Sim, pimenta. Então eu vou fazer um acordo com o irmão. Eu forneço para o resto da sua vida pimenta, mas o irmão só vai poder comer pimenta. O irmão aceita? Não. Obviamente, né? Por quê? Porque embora seja o mais saboroso, não é nutritivo, não é saudável. Agora, ficar sem tempero tem graça? Não tem a mesma. Então, essa é a questão. Gratidão é a mesma coisa. A gente pensa assim, gratidão é um sentimento. Não. Gratidão só é sentimento quando eu lembro. Por isso que a Bíblia sempre vai falar para lembrarmos-nos do que Deus fez. Trazer à memória. Porque quando eu me lembro, eu me emociono. Mas quem se lembra, lembra porque cultiva a memória. Gente, gratidão é uma coisa tão fundamental que a Bíblia transformou isso num mandamento. Paulo diz claramente, serem gratos. Se você ler a Bíblia toda, vai falar sobre a importância da gratidão. E como a ingratidão é um pecado terrível. Mas gratidão é disposição, é querer lembrar quem Deus é, o que Deus fez, e assim viver agradecendo. Davi estava celebrando a chegada da Arca da Aliança. Você sabe, a Arca foi construída à época de Moisés, né? O pessoal, pastor, não é Noé, não. Noé é outra arca, um tanto quanto maior, né? Um lugar bem diferente, né? A Arca de Moisés foi construída no deserto, a outra foi construída num lugar que ia ficar cheio d'água logo depois. Então, um pouquinho diferente aí as questões. Ela foi construída para ser um símbolo da presença do Senhor. Essa arca, ela simbolizava, ela não era um objeto de adoração, ela nunca foi um ídolo. Mas o povo às vezes via como ídolo. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Tem duas passagens que eu acho que são muito interessantes para lembrarmos disso. A primeira é quando, tendo morrido Moisés, o povo precisa atravessar o Jordão. Você vai hoje, não sei quantos aqui foram, à Palestina, na Terra Santa, o Jordão não dá daqui naquela parede hoje, lá onde Jesus foi batizado, onde foi a travessia. Uma pessoa bem preparada, se conseguisse vir correndo, pularia. Só que naquela época, só que tem uma coisa, ele é uma depressão enorme. Naquela época, ele tinha mais de 1 quilômetro de largura, que era cheia, e uns 100 metros de profundidade por causa dessa depressão. E o pessoal do outro lado estava numa cidade fortificada, a cidade mais antiga do mundo, Jericó. E eles olharam aquele povo vindo do deserto e disseram, não vão atravessar, não tem como atravessar. Vão ter que subir muito para procurar um lugar para atravessar e não vão vir para cá. E se ficarem esperando isso aí baixar, até lá a gente está tranquilo. Só que Josué deu uma ordem. E a ordem foi,
santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilha entre vós. E o povo santificou, buscou a presença de Deus. E no dia seguinte o que aconteceu? Josué mandou que aqueles sacerdotes pegassem a arca e entrassem no rio. E quando eles tocaram no rio, ele parou de correr, cerca de 60 quilômetros acima daquele ponto. E aquele povo atravessou todo, a pé enxuto. Por quê? Porque a presença do Senhor muda até as forças da natureza. É importante lembrarmos disso. Estamos celebrando a presença do Senhor, por isso é importante agradecermos. Imagine você está tão acostumado a culto, está tão acostumado a essa ideia aqui,